Olá! Nesse vídeo eu tenho a missão de te explicar da maneira mais rápida que eu conseguir que é possível sim fazer uma avaliação neuropsicológica completa e no final conseguir elaborar um laudo neuropsicológico coerente e preciso. Já ensinei e supervisionei vários alunos nesse processo de construção de excelentes laudos neuropsicológicos. Aliás, o nome correto do laudo não é laudo neuropsicológico, e sim laudo psicológico de avaliação neuropsicológica. Já te explico por quê. Então, se você quer que a neuropsicologia seja a profissão que te dá retorno financeiro e reconhecimento profissional, se você quer viver da neuropsicologia, assista esse vídeo com lápis e papel na mão, porque esse vídeo também é uma aula. Vou te ensinar coisas muito úteis. Meu nome é Sara Cassimiro Marques, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, diretora da Encantato. Agora, vou te falar para quem é esse vídeo, para quem posso ensinar a elaboração de laudos coerentes e precisos. Esse vídeo aqui é para psicólogos ou estudantes de psicologia. Isso porque, apesar de algumas instituições oferecerem cursos de neuropsicologia para profissionais não psicólogos, como fonoaudiólogos, pedagogos, psicopedagogos, nós aqui da Encantato oferecemos um curso exclusivamente para neuropsicólogos que sejam psicólogos, que é o Ser Neuropsi. Repetindo, o Ser Neuropsi é um curso que pode ser adquirido exclusivamente por psicólogos. Isso porque temos várias aulas sobre testes exclusivos à psicologia, o que nós chamamos de testes psicológicos. Estudantes de psicologia, a partir do 6º período, também podem fazer parte. Se você é de outra área, como pedagogia, medicina, fono ou qualquer outra, a Encantato tem outros cursos, mas não Ser Neuropsi. Se você se matricular no Ser Neuropsi e não tiver a carteira do CRP, ou o comprovante que você está matriculado na graduação de psicologia, a sua matrícula vai ser cancelada e você vai ser reembolsado. Um detalhe, o Ser Neuropsi não é um curso que você vai assistir tudo do início ao fim. Daqui a pouco eu te falo mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que o Ser Neuropsi é uma plataforma para aquele aluno que, além de querer aprender, também precisa aprender. Seja porque quer entregar uma avaliação melhor ou porque quer cobrar um preço melhor. Eu só não quero aquele aluno que vai comprar, fazer um stories no dia da compra para se exibir e nunca mais vai assistir nenhuma aula. Nem entre, por favor. O que eu quero são alunos que se comprometam com a minha missão de realizar uma avaliação neuropsicológica completa e, no final, conseguir elaborar um laudo neuropsicológico coerente e preciso e que, a partir daí, consiga viver da neuropsicologia. E claro, você não vai conseguir isso da noite para o dia, né? Eu tenho um plano para que você alcance essas metas. Agora, vamos primeiro comprovar se isso mesmo é possível. E principalmente se esse plano meu funciona, né? Se eu sei te ensinar tudo isso que eu estou falando, que eu vou ensinar, se eu consigo ajudar mesmo os alunos a fazerem avaliações e laudos mais precisos. Vamos dar uma olhada aqui? Foi para o Weinerland 3, porque eu precisava ter, porque eu li todo o manual e senti muita dificuldade. E aí eu fui, li, mas mesmo assim não dava. Esse negócio da regra de base e regra de teto foi um verdadeiro horror. E aí quando eu entrei no Ser Neuropsi, a primeira coisa que eu foi direto para o Weinerland. Posso dizer com muito orgulho que eu tô top. Aprendi mesmo. E o que me deixou muito bom, muito feliz, foi poder ser professora. Teve uma pessoa que alguém me indicou para supervisionar a aplicação do Weinerland. Olha que legal, né, da Elisete. Primeiro porque realmente o teste, o Weinerland avalia comportamento adaptativo. E ele é um instrumento muito difícil, né, porque o manual veio com alguns erros, tem alguns problemas, não tem correção online ainda. Né? E realmente é um desafio, né? Foi um desafio para mim, para construir a aula, né? Estudei bastante coisas, inclusive de fora aqui do Brasil, né? No manual norte-americano, porque não tinha no manual aqui do Brasil. E que bom que nós ajudamos a Elisete aí na Weinerland e ela conseguiu, inclusive, supervisionar casos ali que tinham esse instrumento.
E esse é um diferencial, porque outros cursos que eu já fiz, à distância também, às vezes demora muito para a gente receber uma resposta, né? E os professores do Ser Neuropsi respondem muito rápido. E isso é bom, porque a dúvida não fica esquecida na cabeça, né? Então a gente já elimina aquela dúvida e vai para frente. Isso é muito bom. Isso mesmo. Todas as aulas da nossa plataforma têm um espaço para que os alunos coloquem comentários, que eles tirem as dúvidas, né? E os professores, o mais rápido possível, tentam responder ali para que realmente você compreenda e siga, né? Quando você fica com uma dúvida na cabeça, nossa, você não consegue compreender o restante, né? Então é muito legal. Que bom que a gente conseguiu ajudar aí a Gislane. Eu só comprei os testes recomendados pela Sara. Eu já fui no caminho inverso que muitos fazem, né? Que sai comprando toda a bateria de testes e depois não sabe o que faz com metade delas. Então eu fiz exatamente passo a passo do jeito que a Sara foi sempre informando. Olha só, isso é muito legal também, porque muitos alunos pensam que precisam ter todos os testes para depois ir lá e fazer um curso, né? Não, no Ser Neuropsi, assim, o ideal é que você entre primeiro, porque você vai saber exatamente o que você precisa ou não adquirir. Você não precisa ficar comprando todos os testes que existem, porque é muito teste, é desnecessário isso. Você precisa ter o essencial para poder fazer uma avaliação neuropsicológica, como o Fernando consegue fazer. Ó, e tem também esse comentário aqui da Fernanda. A Fernanda fez um comentário dentro da plataforma do Ser Neuropsi, né? Dentro de uma aula, inclusive, da Violent, que era essa que a Elisete estava falando, que era que o instrumento era complicado e ela conseguiu acessar o nosso curso e compreender. Ela falou assim: quanta clareza, Sara. É bem complexo compreender as regras de base e teto, mas você explicou com maestria. Está valendo super a pena cada minuto nesse curso. Que bom, Fernanda, fico muito feliz. E nós temos também aqui um depoimento de uma aluna também muito querida. Todos os alunos são muito queridos. A gente mantém um contato muito próximo com os nossos alunos, que é a Benedita. Olha só o que ela diz. Na época eu só tinha o VISC 3 e comecei ali já substituindo pelo VISC 4 e buscando, né, todas as minhas escolhas através das orientações da Sara. Olha só, a colega estava utilizando, né, estava na verdade com um instrumento desfavorável, que é o VISC 3, através ali das aulas da plataforma. Ela conseguiu compreender melhor o que seria o VISC 4, que hoje é o teste, né, de avaliação de inteligência de criança e adolescente, está padronizado, e logo começou a utilizar. Que ótimo, Benedita. Isso aí. Agora a Kelly, também nossa aluna da plataforma. O recurso específico que eu mais gostei da plataforma é a possibilidade da gente ter supervisões públicas e aprender com os casos uns dos outros, e também as aulas de plantão de dúvida. No Ser Neuropsi, daqui a pouco eu vou te explicar isso, mas a gente tem todos os meses 3 supervisões públicas, que é muito legal, porque a gente aprende muito. Mesmo que você não seja o sorteado para fazer a supervisão pública com o professor, você está ali assistindo, isso é muito legal. Nós temos também plantões de dúvidas para poder conversar, discutir sobre aspectos importantes da vida do neuropsicólogo. Que bom, Kelly, que você está gostando. Ótimo. Você que é cru tem uma orientação, né, de como melhor localização de consultório, ambiente, né, arquitetura, tem a parte de marketing digital, tem a parte de contabilidade também, que você assiste lá sobre contabilidade. Aqui a Natália, também uma aluna nossa, tá falando assim com muitas coisas, muitos conteúdos, né, que existem ali no Ser Neuropsi. Eu vou falar de todos, mas assim, a gente tem aula com arquiteto no Ser Neuropsi, você tem aula com contador especialista na área de saúde dentro do Ser Neuropsi. Então, assim, é uma plataforma completa, tem de tudo ali um pouco. E também eu quero ler com vocês um comentário que a Shirley fez para nós, né? Que eu acho que esse comentário ele resume bastante o que nós desejamos aqui na plataforma do Ser Neuropsi, qual é o nosso objetivo, né? Ela colocou assim: só para deixar um depoimento e agradecer a Encantato. Recebi hoje um retorno de paciente que um dos neuropediatras do meu estado teceu elogios ao laudo enviado. Diz que nunca tinha recebido um laudo tão bem feito e estruturado como o que havia enviado. Leu e releu várias vezes, chegando a uma boa conclusão do diagnóstico. Então, todo aprendizado e ensinamento da Encantato estão nesse laudo,
em todos que realizei no ano de 2023. Obrigada, Sara, por todo o conhecimento repassado para nós, profissionais da neuropsicologia. Ela, pois, sou aluna do Ser Neuropsi. Olha só que legal, conseguiu produzir um laudo excelente que encantou um neuropediatra que disse que nunca tinha visto um laudo tão bem feito assim. Parabéns, Shirley, tá? Pela dedicação, pelo estudo. Fico muito feliz por todos esses alunos aqui que vocês estão vendo e todos mais, né? Quero agradecer aí a Elisete, a Gislane, o Fernando, a Fernanda, a Benedita, a Kelly, a Natália, enfim, a Shirley, por todos estarem confiando aí em nós, se dedicando e estudando bastante ali na plataforma. E tem também um comentário de um aluno, que é um aluno muito querido aqui no Ser Neuropsi, que é o Alan. Olha só, o Alan, ele coloca assim: quando conheci o Ser Neuropsi, eu comprei o pacote porque eu queria entender sobre o VISC-4. Aí eu comprei ele em 12 vezes, ou seja, ele adquiriu primeiro a plataforma para compreender primeiro o instrumento, entendeu que era legal, inclusive organizou uma maneira até mais barata de adquirir esse instrumento que eu explico na plataforma, e depois só que ele adquiriu o instrumento. E ele fala assim, ó, eu mudei de carreira depois de 20 anos sendo professor de português em tempo integral. Resultado, essa foi a primeira semana do meu novo consultório sem ficar refém das porcentagens das clínicas e sem tanto cansaço carregando testes de um lugar para o outro. Olha só que legal, era professor de português e agora é neuropsicólogo. Tem aí sua agenda lotada de pacientes particulares. Como eu ensinei todas essas pessoas, eu também posso te ajudar. Então eu vou te contar um pouquinho da minha história para você entender como cheguei aqui e por que eu posso te ajudar. Eu entrei na faculdade de psicologia no início de 2006. Logo no segundo período, me encantei com a neuropsicologia e comecei a fazer um estágio não obrigatório na área, atuando com crianças e adolescentes fazendo avaliação neuropsicológica. Daí foi amor à primeira vista, né? Só que esse estágio não obrigatório, ele era voluntário. Na época não tinha nenhuma lei sobre estágio, então assim, eu não ganhava nada com esse estágio. Então, além do estágio, eu precisava arrumar um trabalho para poder pagar a faculdade. Eu fiz a graduação de psicologia na PUC de Goiás, que é uma instituição particular. O custo desse curso de psicologia na época era mais ou menos em torno de R$ 1.200 por mês, dinheiro que eu não tinha. E que os meus pais, apesar assim, que eles sempre me ajudaram muito, eles também não conseguiam pagar esse valor total. Daí eu precisava trabalhar. E eu consegui um emprego trabalhando como estudo dirigido com crianças com TDAH. Graças a Deus, porque, enfim, o emprego era na minha área também, né? E para que todas essas coisas funcionassem, o estágio voluntário, o emprego e a faculdade era tenso. Porque eu fazia o estágio voluntário pela manhã, à tarde eu acabava tendo que trabalhar e à noite eu assistia às aulas na faculdade. Minhas aulas na faculdade começavam às 17 horas, tipo, à tarde, né? E para estudar era tipo de madrugada, final de semana e feriado. Eu vivia à base de café e pó de guaraná. Não façam isso, tá? Café e pó de guaraná arrebenta seu estômago. Paralelo a isso, eu participava de grupos de estudo, grupo de pesquisa, eu era monitora de diversas disciplinas na universidade. Eu tinha até uma bolsa de monitoria e uma bolsa de pesquisa, que me ajudava a pagar as despesas da universidade. Às vezes, eu paro para pensar como que eu consegui suportar toda essa correria. Mas eu acho assim, que quando a gente quer muito uma coisa, você abdica de tudo, né? Você se esforça, porque no final, você percebe que são essas escolhas, essas abdicações que podem mudar o curso da sua vida, né? Que podem mudar o rumo da sua vida. Eu vim de uma família pobre, sem muitas condições financeiras, de passar necessidade mesmo. Então, para eu ter uma vida melhor, ou eu ia para bandidagem, tipo roubar, sei lá, ou eu estudava. Eu lembro de pegar ônibus todo santo dia, de casa para o estágio, do estágio para o trabalho e depois para as aulas da universidade. E tinha dias que eram piores do que outros. Por exemplo, porque estava chovendo, ou porque o sol estava muito quente. Eu moro em Goiânia, né, centro-oeste, sempre tá quente, né? Outras vezes é porque eu estava com muita dor nas costas, porque eu tinha carregado a mochila muito pesada o dia todo. Eu saía de casa muito cedo e eu chegava só depois das 11 horas da noite. Enfim,
eu lembro que nesses dias, o que me fazia persistir, continuar na luta, era a esperança de que em algum momento da minha vida essas coisas iam mudar. E para te falar a verdade, foi muito bom quando eu formei, foi muito bom quando a minha graduação acabou, porque esse ritmo todo, nossa, era muito cansativo. E eu pensava, né, que assim, não, quando eu formar, isso tudo vai resolver, né? Os meus dias de sofrimento intenso, eles vão acabar e eu não vou precisar fazer isso tudo, eu vou ficar atendendo no consultório, no ar-condicionado, tranquilamente o dia todo. Não sei se é minha, né? Pelo menos, eu saí da graduação sabendo a área que eu queria atuar, que era neuropsicologia, tanto na clínica como na docência, porque eu acabei descobrindo durante a graduação que eu queria dar aula, né? Eu fazia muita monitoria na graduação e aí eu me encantei por esse negócio de dar aula. Então, no último semestre da graduação, eu fiz e eu passei no processo seletivo de mestrado da UNB em Brasília, porque para dar aula você precisa de mestrado. Na época, eu já estava terminando a especialização em neuropsicologia pela PUC mesmo, porque eu tinha conseguido uma bolsa lá. Então, nesses 2 primeiros anos da minha vida, após a graduação, eu dividi o meu tempo entre Brasília, onde ficava o meu mestrado, lá na UNB, e em Goiânia, né, onde eu tinha toda a minha vida, e eu também tinha que trabalhar para manter o curso de vida em Brasília, né? Eu até ganhei uma bolsa no meu mestrado, porque eu passei no processo seletivo em primeiro lugar. Mas essa bolsa não custeava todas as despesas para poder viver em Brasília, porque o custo de vida em Brasília é muito caro. E como a gente não vive apenas de amor, de paixão pela neuropsicologia, né? Eu não conseguia ficar só estudando no mestrado neuropsicologia, porque amor não paga boleto. Então eu tive que começar a atender no consultório em Goiânia, de quinta a domingo. Então assim, de segunda a quinta-feira pela manhã eu ficava em Brasília para poder me dedicar ao mestrado, e o restante dos dias da semana eu ficava em Goiânia. E foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. Eu não sei se você já passou por isso, mas essa época eu não tinha dinheiro para nada. Então, assim, eu conseguia fazer 2 refeições durante o dia. Uma delas era num restaurante universitário da UNB, que a gente pagava R$2 para almoçar. Então, imagine, não era uma comida tão boa assim. E em Brasília, eu acordava muito cedo, eu tinha que acordar de madrugada para pegar o primeiro ônibus das 4 horas da manhã, para eu conseguir chegar na rodoviária de Brasília, né, que ficava ali no plano piloto. De lá, eu tinha que pegar um metrô para poder chegar em Ceilândia. Eu andava de a pé uns 3 quilômetros quando eu chegava em Ceilândia para chegar no CAPS de Álcool e Drogas de Ceilândia, onde eu fazia o meu trabalho de pesquisa do mestrado. E daí eu ficava lá o dia todo. Nos dias que eu não precisava ir para Ceilândia, que era só um dia, eu ficava assistindo aula na UNB o dia todo. Bom, associado a isso, nesse pequeno tempo em que eu ficava em Goiânia, eu sublocava 2 períodos de um consultório de uma psicóloga na sexta-feira, né, para poder atender clientes, porque era o único dia que eu podia atender. E os atendimentos, eles não iam bem, eu não tinha paciente, sabe? Ninguém conhecia eu na cidade. Então, assim, apesar de eu ter dedicado muito na graduação, no mundo real, em Goiânia, as pessoas não me indicavam paciente, porque elas não me conheciam. E eu também não quis me sujeitar a atender plano de saúde, porque eu sempre achei que plano de saúde é um trabalho escravo. Você ganha pouco, às vezes o pagamento, tem atraso, você lota a sua agenda, e isso não é muito legal para quem é neuropsicólogo, porque, assim, se você faz avaliação neuropsicológica, você leva muito trabalho para casa. Correção de teste, elaboração de laudo, enfim. Então, eu nunca quis atender por plano. Naquela época, eu não tinha dinheiro para nada. Andava de ônibus, dormia pouco. Os atendimentos da clínica iam mal e eu tinha uma sensação de fracasso. Fracasso por quê, Sara? Porque nada do que eu estava fazendo estava dando certo. E eu acreditava que ia dar certo, entende? Então eu pensava, nossa, quando eu terminar a graduação, todo o meu sofrimento vai acabar. Então eu achava assim, só me dedicar na graduação, na especialização em neuropsicologia que eu fiz, estava tudo certo, né? Não tinha como dar errado. E eu estudei muito. Eu devorava livros, artigos. Você deve se lembrar dessa graduação também, né? Foi difícil o período de dedicação. Tenho certeza que você era um aluno dedicado também. Mas nada disso era pior que a vergonha que eu sentia da minha família, especialmente do meu pai. Porque meu pai, ele sempre foi uma pessoa que me ajudou muito, investindo tempo, dinheiro, e também ele acreditava em mim, né, que ia dar certo, que eu ia ser uma grande profissional, etc. E assim, só para esclarecer, o meu pai, ele nunca me cobrou, sabe? Todo investimento que ele fez, ele jamais me cobrou nada.
Mas sabe quando uma pessoa se dedica tanto a você, acredita tanto em você, ela não precisa cobrar, tá? Então, assim, eu me sentia muito envergonhada, porque eu me sentia fracassada e eu não queria decepcionar ele. Se era só dedicar muito que ia dar certo, então eu acabei me dedicando o suficiente, né? Porque pra mim não estava dando certo. Com o tempo eu entendi que o problema não é a dedicação, né? A dedicação ela não é suficiente. Eu precisava aprender mais do que aqueles livros, aqueles artigos podiam me ensinar, mais do que aquelas aulas teóricas da especialização poderiam também me ensinar, mais do que aquelas interpretações rasas que tinham lá nos manuais dos testes poderiam me mostrar. Então, assim, eu estava estudando, eu estava dedicando, mas aquilo tudo ali era insuficiente, né? Eu precisava aprender mais de neuropsicologia e também eu precisava aprender a divulgar meu trabalho, sabe? A empreender, fazer com que as pessoas conhecessem o meu nome, né? Para que elas pudessem me indicar para avaliação neuropsicológica, criar processos diferentes na clínica, né? Então, assim, eu aprendi muita coisa interessante no estágio que eu fiz em neuropsicologia durante a graduação, né? E aprendi muito na especialização. Mas, assim, eram coisas muito teóricas, coisas mais práticas, assim, como elaborar um contrato de prestação de serviço, né? Como fazer uma devolutiva que o paciente realmente compreenda o que você está falando. Todas essas coisas mais práticas em si, ninguém me ensinou isso, sabe? Então, os cursos eram muito teóricos e eles continuam muito teóricos, né? E, bom, eu compreendi que eu precisava mudar, que eu teria que correr atrás. Porque se eu não fizer por mim correr atrás, quem é que vai fazer? E foi isso que eu fiz, sozinha, mas fiz. Na minha época, a gente não tinha essas coisas de cursos presenciais e muito menos online na neuropsicologia. Na verdade, tinham poucas pessoas atuando na neuropsicologia e menos ainda aqueles que queriam dar aula e atendiam na clínica. Então, assim, ou você tinha aqueles neuropsicólogos clínicos que não davam aula e nem tinham didática para isso, e eram poucos. Ou você tinha aquele neuropsicólogo pesquisador, com vínculo na faculdade, mas que nunca teve um consultório particular na vida. Esses neuropsicólogos pesquisadores, eles até davam cursos, mas jamais eu ia perder meu tempo e meu precioso dinheiro com alguém que não tem prática clínica, porque não era isso que eu precisava naquele momento. E hoje em dia isso ainda acontece, né? Olha só, entenda, você precisa aprender a selecionar o tipo de professor que você quer para você. Não é que o professor é bom ou ruim, não é isso. Tem um professor certo para você. Porque para uma área como a neuropsicologia, você precisa de um professor que saiba ensinar, mas que também atue na neuropsicologia, atue na clínica, que tenha prática, que não fique com você só na teoria. Eu, naquela época, por falta de opção, eu aprendi muita coisa sozinha, na tentativa e erro, errando e aprendendo. Por isso que demorou muito tempo para eu ter sucesso na clínica. Não tinha ninguém para me orientar. Eu demorei 3 anos para encher meu consultório de pacientes particulares, cobrando um preço que eu achava que era um preço justo da avaliação neuropsicológica. Você não precisa demorar isso tudo. Gente, é muito tempo. Enfim, depois que eu terminei meu mestrado, eu acabei entrando como professora em algumas universidades. Então, assim, eu fui professora e supervisora de estágio na Unialfa, na PUC. Eu acabei entrando também para dar aula em especialização, né? Muitos de vocês me conhecem pelas especializações, então eu dei aula na PUC, na Alfa, na Sapiens, no Instituto Skinner, na Capacitar, na IPOG, no Instituto Suassuna. E durante toda essa minha carreira como professora, eu sempre tentei traduzir o conteúdo das disciplinas de uma maneira que o aluno conseguisse realmente entender, mas integrando a teoria com a prática, porque, pensa, é neuropsicologia. Eu consegui também montar meu próprio consultório e cada vez mais as pessoas me procuravam justamente para dar supervisão. E o que eu aprendi nesses anos todos, tanto na prática clínica da neuropsicologia ali no consultório, como também dando aulas e supervisões, é que você pode saber muito de psicometria, psicologia do desenvolvimento, psicologia cognitiva, neuropsicologia, psicopatologia aplicada à neuropsicologia, enfim, todas essas matérias, neuroanatomia, neurofisiologia, mas você precisa aprender a desenvolver seu raciocínio clínico na neuropsicologia. Um excelente serviço em avaliação neuropsicológica se pauta em alguns pilares. Você conseguir fazer uma excelente entrevista diagnóstica, você conseguir fazer uma observação clínica, uma observação comportamental,
usar escalas, inventários, questionários que você necessitar para complementar a sua visão do caso clínico. Sim, aplicar testes, corrigir e interpretar bem esses testes cognitivos e além do manual e conseguir fazer análise de materiais complementares, como agenda escolar, carteira de trabalho do paciente. Olha só, perceba, para você conseguir elaborar um excelente laudo, você precisa desenvolver um bom raciocínio clínico para poder integrar todos esses dados que eu estou falando aqui. E, infelizmente, a gente sabe que os testes eles são super valorizados. As pessoas só pensam em teste, né? Então, elas acham que teste é uma solução mágica. Aplique e todas as suas dúvidas quanto àquele paciente serão resolvidas. Tipo isso, né? E não é assim, né? Os testes, eles são importantes. Os testes são apenas ferramentas. Sim, são ferramentas que facilitam muito as nossas vidas, mas ainda assim continuam apenas ferramentas. E mesmo na interpretação dos testes, a análise qualitativa é preponderante em relação à quantitativa. Quer dizer o quê? Então, assim, mais importante é o que você está observando clinicamente, o que você busca ali em relação aos dados de anamnese, mais importante que o resultado do teste. E esse meu desejo de ser professora me levou a dar aula em lugares maravilhosos, que inclusive eu sinto muita saudade. Mas esses lugares limitavam a maneira que eu queria ensinar, seja por falta de recurso das faculdades ou por falta de tempo nas especializações. Você já percebeu como são os módulos das especializações? Super rápidos. Um final de semana, 15 horas só, e 15 horas não é o suficiente para ensinar de verdade nada. E foi por isso que eu pedi demissão da faculdade e deixei de dar aulas nas especializações. Eu queria dar aula do meu jeito. Eu queria criar uma empresa de educação que oferecesse cursos que eu pudesse ensinar da forma que eu considerasse correta. E aí veio a Encantato. A Encantato foi fundada dia 11 de junho de 2018 e o Ser Neuropsi em fevereiro de 2021. Sim, foram anos organizando a estrutura desse curso que você vai conhecer hoje. Porque eu não queria que fosse apenas um mero curso, que você guardasse ali um certificado na sua gaveta. Eu queria que esse curso fosse um divisor de águas da sua vida. O Ser Neuropsi é a maior e mais completa plataforma de ensino que existe hoje. E eu tenho muito orgulho disso, porque foi muito suado todo o processo de construção dele. E hoje a gente consegue ajudar muitos neuropsicólogos. A gente tem mais de 1.500 alunos na plataforma. E agora eu quero te dar um aperitivo do que você pode aprender no Ser Neuropsi. Eu vou te dar 5 orientações práticas da avaliação neuropsicológica para que você construa laudos coerentes e precisos. Pegue aí sua caneta e papel, porque agora a gente vai para uma aulinha sobre avaliação neuropsicológica. Primeiro, vamos falar do nome, né, que você precisa colocar no seu laudo, né? Eu comecei a aula falando sobre isso, né, que o nome certo não é laudo neuropsicológico. Então, vamos entender sobre o que é laudo em si, né? Se eu vou usar o termo laudo, se é laudo neuropsicológico, etc. Primeira coisa, eu queria fazer uma diferença entre o que seria laudo e relatório, porque eu vejo que as pessoas confundem muito isso, né? Então, laudo é uma coisa. O laudo, ele advém de um processo avaliativo, de uma avaliação neuropsicológica, de uma avaliação psicológica qualquer. É o que a gente faz quando a gente faz a avaliação neuropsicológica. A gente produz um laudo, por isso que eu tô chamando de laudo o tempo todo aqui nesse vídeo. Agora, um relatório é outra coisa. Um relatório, ele advém de um processo interventivo, de um processo terapêutico que você está fazendo, seja uma psicoterapia, seja um processo de reabilitação. E eu vou mostrar para você que essa diferença existe e que eu não estou tirando da minha cabeça, tá? Vamos lá. Nós temos uma resolução que é 06 de 2019, do Conselho Federal de Psicologia. Essa resolução, ela institui as regras de elaboração de qualquer documento feito por psicólogo. Então, se você é psicólogo, você precisa conhecer essa resolução, que é 06 de 2019. Facilmente você acha na internet. Então, é só você digitar no Google, resolução 06/2019 do Conselho Federal de Psicologia, tá? Nessa resolução, nós temos todas as diretrizes do que a gente pode ou não pode fazer nesses documentos escritos por psicólogos. Existem várias modalidades de documentos descritos por psicólogos. Então, se você pegar a resolução na página 5, no artigo 8, ela vai falar de quais são as modalidades de documentos
psicológicos. Então, você pode estar fazendo uma declaração, um atestado psicológico, um relatório, seja psicológico ou multiprofissional, ou você pode estar fazendo um laudo ou um parecer. Então, são as nossas possibilidades como psicólogo, tá? O que interessa aqui é o relatório e laudo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar uma definição da resolução, que ele fala o que é relatório, e outra definição do que ele fala sobre o que é laudo. Vamos lá. Um relatório psicológico, né, a definição está no artigo 11, está na página 6. Ele fala assim, ó, o relatório psicológico consiste em um documento que, por meio de uma exposição escrita, descritiva e circunstanciada, considera os condicionantes históricos e sociais da pessoa, do grupo ou instituição atendida, podendo também ter um caráter informativo. Visa comunicar a atuação profissional do psicólogo em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento, podendo gerar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções pertinentes à situação descrita no documento, não tendo como finalidade produzir diagnóstico psicológico. Então vamos lá, o relatório psicológico não tem como finalidade produzir um diagnóstico psicológico, porque o relatório ele advém de um processo de intervenção. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, psicoterapia com o meu paciente e o médico desse paciente solicita um relatório psicológico, né? Ele solicita um documento, ele fala, eu quero um documento resumindo as intervenções que você está fazendo com fulano de tal, tem um tempinho que você está fazendo psicoterapia com ele, né? E eu preciso desse documento. Bom, o que o médico está querendo de você? Um relatório. Por quê? Porque esse relatório advém desse processo de intervenção, dessa psicoterapia que você está fazendo, tá? Então, ele está solicitando um relatório, ele não está solicitando um laudo. No relatório, a gente não coloca, ele não tem uma função de dar diagnóstico. A gente pode até fazer alguns encaminhamentos, né? Falar como o paciente está indo naquele processo terapêutico que a gente está fazendo. Às vezes você é um neuropsicólogo que, além de fazer avaliação, você faz reabilitação, né? Então, ali naquele laudo, vai estar ali as indicações de continuidade ou não daquele processo que você está fazendo. Esse é o relatório, ok? Agora, o que é o laudo? De acordo com a resolução 06 de 2019, na página 10 está escrito assim, ó, artigo 13. O laudo psicológico é o resultado de um processo de avaliação psicológica com finalidade em subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. Apresenta informações técnicas e científicas dos fenômenos psicológicos, considerando os condicionantes históricos e pessoais da pessoa, do grupo ou instituição atendida. Ou seja, o laudo ele é resultado de um processo de avaliação psicológica. Aí você pode falar assim, Sara, mas eu não faço avaliação psicológica, eu faço avaliação neuropsicológica. Bom, para o Conselho Federal de Psicologia, a avaliação neuropsicológica ela é um tipo de avaliação psicológica. A gente tem vários tipos de avaliação psicológica, então a gente tem psicodiagnóstico, a gente tem avaliação psicológica para trânsito, a gente tem orientação vocacional, que entra como avaliação psicológica, né? E você tem avaliação neuropsicológica. Então, a avaliação neuropsicológica é um tipo de avaliação psicológica. Então, para o Conselho Federal de Psicologia, se você faz uma avaliação neuropsicológica, qual que é o documento que você tem que produzir? Um laudo. Dentro desse laudo vai ter ali todo o resultado daquela avaliação neuropsicológica que você fez, você pode dar inclusive diagnóstico, vai ter encaminhamentos que você precisa, mas o documento correto é laudo neuropsicológico, né? Claro que a gente vai falar do nome daqui a pouco, né? Mas o nome correto para isso é laudo e não relatório, ok? Resumindo a diferença, tá? Então, a distinção entre relatório e laudo psicológico está na finalidade dos documentos. O relatório, ele descreve o seu trabalho, sua evolução e você sugere encaminhamento, como um trabalho de psicoterapia ou reabilitação neuropsicológica que você esteja fazendo. O laudo ele já discorre sobre um processo de avaliação psicológica e faz recomendações com base nos seus resultados. Lembrando que a avaliação neuropsicológica é um tipo de avaliação psicológica. Ok, entendido que o nome é laudo, não é relatório. Compreendendo que o nome é laudo, que mais desse nome que eu tenho que colocar? É laudo de quê?
O nome correto que você tem que utilizar é laudo psicológico de avaliação neuropsicológica, laudo psicológico com enfoque em avaliação neuropsicológica, laudo psicológico da abordagem neuropsicológica, enfim. O finalzinho ali desse nome, desse título ali, desse laudo, ele pode até flutuar. Claro que é uma flutuação na qual ou você fale de avaliação neuropsicológica ou você fale de neuropsicologia. Mas o início desse nome, do título desse laudo, ele não muda. Então sempre a gente tem que falar laudo psicológico, tá? Então, laudo psicológico de avaliação neuropsicológica, laudo psicológico com enfoque neuropsicológico, laudo psicológico de abordagem neuropsicológica, enfim. Esse nome inicial não muda, laudo psicológico. Tirei isso da minha cabeça? Também não. Na resolução 06 de 2019 está escrito isso. Então, na página 10 está escrito assim, ó, que o título que deve constar no documento é laudo psicológico. Tá entre aspas, que é para a gente não confundir. O termo é laudo psicológico, tá? Aí, se a avaliação é feita por psicólogo, você pode chamar laudo psicológico de avaliação neuropsicológica, ou com enfoque neuropsicológico, ou dentro de abordagem neuropsicológica, enfim, tá? Mas o nome correto tem que ser laudo psicológico de avaliação neuropsicológica, laudo psicológico com enfoque neuropsicológico, enfim. O termo inicial é laudo psicológico. Por quê? Porque eu disse, para o Conselho Federal de Psicologia, a avaliação neuropsicológica, ela é um tipo de avaliação psicológica. Por isso que o título é laudo psicológico, tá? Bom, uma coisa muito legal é que a gente tem no Ser Neuropsi várias aulas sobre laudo psicológico. Nós temos um modelo, inclusive, que é o modelo nosso da Encantato, né? Do laudo neuropsicológico, né? Então, assim, que você tem lá todo o título, laudo psicológico de avaliação neuropsicológica, todas as partes que compõem, né? Todas as resoluções que falam sobre esse laudo, todas as interpretações dessas resoluções e com o modelo prontinho para você. Tá lá dentro do nosso curso do Ser Neuropsi. Segunda orientação aqui da nossa aula. Essa segunda orientação tem a ver com um processo que é muito importante na avaliação neuropsicológica, que é a entrevista de anamnese. O que é entrevista de anamnese? Então, quando o paciente chega para você, você precisa fazer uma entrevista ou com ele ou com o cuidador, o responsável dele. Nessa entrevista, a gente quer entender por que o paciente está vindo para avaliação neuropsicológica. Então, a gente quer entender o quê? A demanda. O que fez ele procurar a avaliação neuropsicológica, né, gente? Tem um motivo. A pessoa não fala, quero fazer uma avaliação neuropsicológica, gastar o meu tempo e o meu dinheiro. Não é assim, né? Tem uma demanda. Então, nessa entrevista, a gente pergunta sobre essa demanda, tenta entender quando começaram os sintomas, né? O que aconteceu com a pessoa, se ela fez algum tipo de intervenção, né? Então, tudo isso a gente pergunta nessa entrevista de anamnese. E a gente também pergunta sobre dados da história de vida da pessoa. Então, a gente quer saber, por exemplo, sobre a vida escolar, quando ela começou a estudar, se ela teve problemas na escola, se ela chegou a reprovar, né? Se teve alguma dificuldade mais específica de aprendizagem que precisou de um professor, por exemplo, particular. A gente quer dados ali da gestação dela, dados de desenvolvimento neuropsicomotor, logo no início da vida. Queremos entender sobre a vida dela relacional, como se ela se relaciona com outras pessoas, se ela tem amizade, se ela não tem. Também os hobbies, as coisas que ela gosta de fazer, a história médica dela, por exemplo, doenças que ela já teve, que tipo de tratamento que ela já fez, sabe? Então, é tudo isso que a gente quer entender, vários aspectos da vida do sujeito. Então, quando a gente está investigando esses aspectos da vida da pessoa e a gente está entendendo por que a pessoa veio para avaliação neuropsicológica, isso é o que a gente chama de entrevista de anamnese. Claro que assim, a gente pode pegar esses dados da anamnese através de uma entrevista, né, que você conversa ali com a pessoa, ou você pode mandar também questionários para casa para que ela consiga responder, né? Mas assim, eu até falo que assim, é importante fazer as duas coisas. Fazer entrevista de anamnese ali, né, que você vai conversando com a pessoa, entendendo as várias coisas que são importantes ali para você. E além disso, também mandar um questionário para casa, para que ela consiga responder. Às vezes alguma coisa que ela não tenha te falado ali na sessão acaba aparecendo no questionário, tá? Bom, o fato é que a entrevista de anamnese ela é muito importante. Por que é importante pegar esses dados da anamnese? Porque através desse momento
que a gente consegue compreender um pouco a história de vida do sujeito, por que ele está vindo para a avaliação neuropsicológica, a gente consegue criar hipóteses do que está acontecendo. A gente levanta a hipótese, né? Assim, nossa, bom, assim, se ela fala para mim que ele está tendo uma dificuldade, por exemplo, de aprendizagem, é um pai e uma mãe falando que o filho tem uma dificuldade de aprendizagem. A gente pode pensar, nossa, será que ele está com problema de atenção? Será que ele está com problema de memória? Será que tem alguma coisa acontecendo na vida dele? Né, na vida dele afetiva, ali na casa dele, ou na escola, por exemplo, bullying, o que for. Tem alguma coisa desviando ali a atenção para uma questão afetiva que ele está tendo? É uma questão mesmo de uma memória para aprendizagem? O que está acontecendo? Então é através desses dados da entrevista de anamnese que ajuda eu pensar nessas possibilidades e aí ajuda também eu escolher o quê? Os instrumentos da avaliação neuropsicológica. Então a gente escolhe esses instrumentos que a gente vai fazer, testes, escalas, inventários, através daquilo que a gente sabe da história de vida da pessoa, que a gente pegou ali naquela entrevista de anamnese. Então, por que fazer uma boa entrevista de anamnese? Porque a avaliação neuro só deve ser iniciada após uma anamnese exaustiva do paciente, para que possamos levantar hipóteses sobre a sua condição, para a gente tentar entender o que está acontecendo com essa pessoa. Uma definição de entrevista que eu gosto muito é a definição de que a entrevista é um conjunto de procedimentos. Porque né? A entrevista ela é um processo. Quando você está fazendo uma entrevista com alguém, não importa só ficar escutando o que a pessoa está falando. Não importa só pegar as informações que ela está falando. Informações de história de vida, da demanda porque ela está vindo para avaliação. Claro, isso é importantíssimo. Mas não é só. Quando você está fazendo a entrevista, você também está observando aquele paciente, está observando o cuidador daquele paciente. Por exemplo, às vezes você fez uma pergunta sobre alguma coisa que você percebeu que a pessoa está assim, movimentando ali na cadeira, né? Parece que ela ficou angustiada, está te respondendo de uma forma mais objetiva. E aí, através da sua observação desse comportamento, você pode fazer inferências. Você pode pensar assim, né? Bom, por que ela tá assim? Será que ela tá querendo ir ao banheiro? Quer uma pausa? Tá cansada? Será que ela tem um compromisso daqui a pouco? Ou é porque esse assunto que a gente tá conversando no momento não tá legal? Então, tá vendo? Através da observação que você consegue começar a pensar, né, que tem algumas coisas ali por trás. Outro exemplo, né? Então, assim, às vezes você tá fazendo uma entrevista com, sei lá, um jovem adulto de 22, 23 anos de idade. E em nenhum momento esse jovem adulto olhou para você, né? Parecia que as expressões dele, se ele estava falando uma coisa que era triste, uma coisa que era alegre, eram as mesmas expressões, parece que não mudava essa expressão facial, o gesto dele muito pouco na hora da entrevista, sabe? Então, ok. Aí você começa a pensar, gente, será que tem alguma coisa errada, né? Porque esses aspectos são habilidades não verbais ligadas à comunicação e interação social. Será que existe um prejuízo na comunicação e interação social dessa pessoa? Como é que eu vou saber? Avaliando. Mas eu levanto essa hipótese ali naquela entrevista de anamnese. Então, na entrevista de anamnese, nós vamos avaliar as informações, né? Então, assim, aquilo que o paciente está trazendo para a gente, tá aí uma bolinha de cinza aí nessa imagem para você perceber o tanto que é importante todos esses aspectos, ó. Então, tá de cinza as informações, tá de amarelo a observação do comportamento e também está aí de laranja a interação que a pessoa tem com você. Porque são 3 aspectos importantes desse processo avaliativo que a gente chama de entrevista de anamnese. Então, na entrevista de anamnese eu quero descrever, eu quero avaliar e eu quero compreender esse caso. Tem uma analogia que eu gosto muito para poder falar um pouquinho dessa entrevista de anamnese, que é a analogia do iceberg, né? Eu sei que a analogia do iceberg é muito utilizada, principalmente para psicanálise, né? Mas é uma analogia bacana, que é assim, ó. Aquilo que você consegue ver de um iceberg, pensa aí no iceberg do Titanic. Aquela parte que você vê do iceberg, que está acima da água, né? Não é todo o iceberg, é só uma parte pequena. Porque todo o iceberg, assim, você precisaria olhar o que está acima da água e o que está abaixo da água. Aquilo que está abaixo ali da água a gente não consegue ver.
Então, quando o paciente ele vai fazer uma entrevista de anamnese com você, a queixa que ele relata para você, a demanda que ele fala, aquilo que está incomodando, aquilo que levou ele para a avaliação neuropsicológica, é só aquilo que você consegue ver do iceberg, é aquilo que está acima da água. Agora, os fatores que influenciaram o aparecimento dessa queixa, os fatores que influenciaram o aparecimento dessa demanda, eles estão abaixo do iceberg. Ou seja, abaixo da água, perdão, estão abaixo da água, são restante ali do seu iceberg. Olha para essa imagem que eu coloquei aqui. Essa imagem é um exemplo disso, ó. Aquilo que você está vendo ali acima da água é a queixa clínica. Então ele pode estar vindo aí com uma queixa, por exemplo, de memória. Imaginar que é uma pessoa ali com seus 35, 40 anos de idade e fala que a memória dela está muito ruim, está atrapalhando o trabalho dela, sabe? Ela está esquecendo pedidos que as pessoas fazem no trabalho, ela trabalha numa empresa de contabilidade, nas reuniões ela não consegue acompanhar o que as pessoas estão pedindo, ou ela anota um pedido e depois ela não faz, né? Ok, o que ela está trazendo para você na entrevista de anamnese é a queixa, é a demanda, é aquilo que a gente consegue ver do iceberg. Só que abaixo do iceberg tem uma imensidão de coisas que a gente não está vendo no primeiro momento. Então, aqui nesse exemplo aqui, está falando assim, olha, pode ter déficit cognitivo, influenciando a queixa clínica, pode ter problema na regulação de comportamento, o estilo de parentalidade, né, o estilo que os pais ali estão, a maneira como os pais educam os filhos, pode ter contingências de comportamento, né, então assim, em algum momento, esse tipo de comportamento da pessoa foi reforçado, né, então, ou seja, várias influências para que aquela queixa, aquele comportamento relacionado àquela queixa exista. Essa imagem é de um livro que eu gosto muito. O nome do livro chama Neuropsicologia com Pré-Escolares, né? A avaliação e reabilitação é da editora Pearson e as coordenadoras é a Natália Dias e a Alessandra Seabra, né? Elas são as organizadoras do livro. E tem um capítulo, que é o capítulo Como Explorar a Queixa Clínica na Avaliação Neuropsicológica de Pré-Escolares, que é um capítulo ali da Andressa Antunes, da Annelise Júlio Costa e do Leandro Malloy Diniz, que eles apresentam essa imagem. Eles estão falando especificamente de pré-escolares, mas serve para todas as faixas etárias, essa analogia do iceberg, né? Imagina, por exemplo, que uma família procure você porque eles falam que o filho deles adolescente está tendo comportamentos muito opositores, ele fala que ele não quer fazer alguma coisa, que o pai e a mãe não mandam nele, tá aquele caos, né? Ok. Isso é a queixa, a oposição é a queixa. O que está por trás dessa queixa? Bom, pode ser um prejuízo no controle de impulsos, um déficit cognitivo? Pode. Ele pode ter, por exemplo, um transtorno positivo desafiante. Mas pode ser também um estilo parental, aquele estilo parental mais permissivo ou extremamente autoritário. Estilo parental mais permissivo, extremamente autoritário, está ligado, com certeza, ao aparecimento de transtorno positivo desafiante. Entende? Então, o que a gente vai ter que fazer? Observar o que está abaixo da água. Aquilo que está na superfície é a queixa, mas a gente precisa analisar o que está abaixo. E para eu conseguir analisar o que está abaixo, eu preciso entender a queixa. Eu consigo entender a queixa através da entrevista de anamnese. Então eu faço uma entrevista de anamnese, compreendo o que está acontecendo para eu levantar hipóteses em relação àquele comportamento. Então, a partir da entrevista de anamnese, podemos escolher melhor os instrumentos avaliativos porque a gente levanta hipóteses. Nós temos aula no Ser Neuropsi sobre entrevista de anamnese, ensinando como fazer uma entrevista de anamnese com pré-escolares, como fazer uma entrevista de anamnese com escolares, entrevista de anamnese com adolescente, claro que entrevista de anamnese de pré-escolar, escolar e adolescente é com o pai e com a mãe, tá? Então é a entrevista que você faz com um cuidador para essas faixas etárias, tá? Também tem aulas de entrevista de anamnese com adultos, entrevista de anamnese com idoso. Então tem várias aulas com modelos editáveis que você ganha ali no Word, né, para que você possa modificar uma coisa ou outra que você queira, colocar o seu nome ali e utilizar aquela entrevista de anamnese. Nós também temos várias aulas sobre o transtorno de oposição desafiante, que explica inclusive esse modelo parental, né? O estilo parental, as pesquisas mostram que o estilo parental influencia no aparecimento, por exemplo, de transtorno positivo desafiante. Tá ali prontinho na plataforma do Ser Neuropsi, só para você conseguir acessar, assistir a aula, tá?
Bom, então, a nossa segunda orientação tem a ver com fazer uma excelente entrevista de anamnese. A nossa terceira orientação tem a ver com a escolha dos instrumentos avaliativos no sentido de quais funções você precisa estar avaliando na avaliação neuropsicológica. Muitas vezes eu recebo perguntas, assim, principalmente as perguntinhas, as caixinhas ali, de perguntas que aparecem no Instagram, né, que eu sempre abro ali no Stories, de alunos me perguntando assim, né, qual teste que eu tenho que utilizar quando há uma suspeita de TDAH? Qual teste que eu tenho que utilizar quando há uma suspeita de transtorno bipolar de humor, transtorno de espectro autista e assim por diante, ok? Bom, eu entendo essa necessidade da gente estar escolhendo instrumentos adequados ali para diversas queixas, diversas demandas, mas eu preciso te falar uma coisa. Toda a avaliação neuropsicológica, a gente sempre avalia tudo. Nós sempre avaliamos todas as funções cognitivas. Você não avalia apenas aquela demanda que está chegando para você, aquela queixa. Então, um paciente chega para você com a demanda, né, um encaminhamento ali de um médico, né, de suspeita de um quadro de TDAH. Você vai avaliar apenas atenção e função executiva? Não, você não vai avaliar só isso. Por que você não vai avaliar só isso? Porque quando você está fazendo uma avaliação neuropsicológica, você não avalia só a demanda que chegou para você, mesmo que você saiba que atenção e função executiva são as funções que são prejudicadas em caso de TDAH. Você não vai avaliar só isso. Você sempre vai avaliar tudo. Toda avaliação neuropsicológica, a gente precisa avaliar tudo. Então, sempre precisamos avaliar tudo. Então, nós avaliamos inteligência, percepção, noção básica, atenção, velocidade de processamento, comportamento adaptativo, inteligência social, personalidade, afetividade, linguagem, desempenho escolar, praxias, funções executivas e memória. Todas essas funções, essa imagem que você está vendo aí é uma imagem que nós fizemos aqui na Encantato, né, resumindo ali quais são as funções cognitivas que você sempre avalia na avaliação neuropsicológica. Não só tem função cognitiva, né? Porque aqui a gente entende que também é importante você avaliar afetividade e personalidade, tá? Independente da queixa, você sempre avalia tudo. Por que a gente sempre avalia tudo? Primeiro, nem sempre aquela demanda ou aquela hipótese diagnóstica que o paciente veio é confirmada na avaliação neuropsicológica. Então, o paciente veio com hipótese diagnóstica de TDAH, mas não era TDAH, era deficiência intelectual. Mas para você saber se é deficiência intelectual, se é alguma outra coisa que ele tem, né, e não é aquela hipótese de TDAH, você precisa pelo menos aplicar um teste de inteligência e uma escala ou qualquer outro instrumento avaliativo de comportamento adaptativo. Porque em termos de critérios diagnósticos para deficiência intelectual, você precisa avaliar bem inteligência e comportamento adaptativo. Então, se você fica bitolado e avalia só a demanda, que seria só a atenção e função executiva, porque você está pensando que é um TDAH, você jamais vai descobrir que ele tem, na verdade, uma deficiência intelectual, tá? Eu tô falando o nome deficiência intelectual aqui, mas assim, deixa eu dar uma orientação. O nome correto agora não é deficiência intelectual, chama transtorno do desenvolvimento intelectual. O DSM-5-TR, que foi lançado em 2023, ele veio com essa orientação. Então, ao invés de a gente estar utilizando deficiência intelectual, essa expressão, que é um termo que infelizmente está mais pejorativo, a gente vai usar agora transtorno do desenvolvimento intelectual, tá? Então, para o diagnóstico de transtorno do desenvolvimento intelectual, a gente tem que pensar em duas funções mais alteradas, né? A inteligência e o comportamento adaptativo. Então, eu sempre avalio tudo porque nem sempre a impressão diagnóstica, a hipótese diagnóstica que a pessoa veio pra gente ali no encaminhamento quer dizer que ela tem aquilo. Ela pode ter outra coisa. E se eu não avaliar tudo, eu nunca vou descobrir. Segundo motivo para a gente avaliar sempre tudo, comorbidades. Aquele paciente, na verdade, ele pode ter mais de uma coisa. E se você não faz a avaliação completa, você nunca vai saber. Se você não avalia a inteligência social, você não vai saber, por exemplo, que aquele paciente tem um TDAH comórbido com transtorno de espectro autista. Porque você não fez aquela avaliação, né, da inteligência social. Então a gente precisa avaliar tudo. E terceiro motivo para a gente sempre avaliar tudo. Muitas vezes aquele paciente que você está avaliando, ele precisa de algum encaminhamento específico, que não tem a ver com nenhum diagnóstico.
Mas você precisa avaliar tudo para saber que tipo de encaminhamento que ele precisa, de que tipo de intervenção que ele necessita. Então, por exemplo, às vezes você faz uma avaliação neuropsicológica de uma pessoa que veio com hipótese de TDAH e realmente é apenas TDAH. Apenas entre aspas, porque assim, apenas quem tem TDAH sabe o tanto que é difícil, né? Eu não quero menosprezar isso. Mas vamos supor que você fez a avaliação neuropsicológica com essa hipótese de TDAH e realmente ele tinha só TDAH. Ok. Só que você percebeu que ele tem também uma dificuldade de aprendizagem. E essa dificuldade de aprendizagem, a gente tem que fazer alguma coisa com ela. Como você avaliou o desempenho escolar? Como você fez um instrumento de avaliação básico de leitura, escrita, aritmética, tipo TDA2? Você descobriu que ele tem uma dificuldade de aprendizagem. E aí você consegue encaminhar essa pessoa para uma intervenção com um psicopedagogo, com um pedagogo, até mesmo um fonoaudiólogo, dependendo da dificuldade que ele tem. Entendeu a ideia? Eu só consigo entender realmente o que aquela pessoa precisa se eu compreender o quadro dela por completo. Então a gente sempre faz toda a avaliação neuropsicológica. Em quais casos? Em todos os casos, a gente sempre avalia tudo na avaliação neuropsicológica, tá? Nós temos várias aulas no Ser Neuropsi sobre a escolha de instrumentos da avaliação neuropsicológica para tudo, né? Para avaliar inteligência, atenção, função executiva, memória, inteligência social, etc. Tem várias aulas ali que você vai conseguir acessar e entender qual que é o melhor instrumento para aquela faixa etária, para aquela função específica que você quer avaliar. Quarta orientação. A quarta orientação também tem a ver com os instrumentos avaliativos, mas tem a ver com quais instrumentos avaliativos você pode ou não colocar no seu laudo de avaliação neuropsicológica. É o seguinte, nós temos várias resoluções da psicologia. Essas resoluções, elas não são assim, maravilhosas, muitas vezes elas são confusas, é meio ambíguo, não se explica muita coisa ali nas resoluções, mas o fato é que a gente tem várias resoluções. E nós temos uma resolução que foi publicada no final de 2022, né? A resolução 31/2022. E essa resolução, ela fala desses instrumentos que a gente pode ou não estar utilizando. Na verdade, ela fala das fontes de informação que a gente pode utilizar no processo avaliativo, tá? Essa resolução, ela é a 31 de 15 de dezembro de 2022, ela estabelece diretrizes para a realização da avaliação psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, regulamenta o sistema de avaliação de testes psicológicos, o SATEPS, e revoga a resolução do Conselho Federal de Psicologia número 9 de 2018. O que é o SATEPS? Para quem não conhece, o SATEPS é um sistema que fala para a gente quais testes nós podemos utilizar, nós psicólogos podemos ou não utilizar. Tem até o site deles, né? Então o site é sateps.conselhofederaldepsicologia.org.br, do jeito que você está vendo aí na imagem, tá? Ele foi desenvolvido pelo Conselho Federal de Psicologia para que orientasse nós, psicólogos, do que a gente pode ou não estar utilizando nesses processos avaliativos, tá? Então, de uma forma resumida, prática e traduzida da resolução 31 de 2022, eu fiz uma imagem mostrando o que a gente pode estar utilizando na avaliação neuropsicológica, tá? Então, olha só essa imagem, instrumentos avaliativos que podem ser utilizados na avaliação neuropsicológica de acordo com a resolução 31/2022 do Conselho Federal de Psicologia. Você pode utilizar duas fontes de informação para o seu processo avaliativo. As fontes que são chamadas de fundamentais e as fontes complementares. Vamos lá, o que são fontes fundamentais? Gente, fontes fundamentais envolvem 3 coisas. São os testes psicológicos aprovados pelo SATEPS, são as entrevistas psicológicas e anamneses e são os protocolos ou registros de observação. Como assim? Os testes psicológicos são testes restritos a psicólogos. Toda vez que usar esse termo assim, teste psicológico, é um teste restrito a psicólogo. Então, quando você for fazer a avaliação neuropsicológica, como uma fonte fundamental, que é uma fonte importantíssima, você pode utilizar testes psicológicos? Sim, se eles forem aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, precisa ser teste psicológico e precisa ter sido aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia. Como é que eu sei se é aprovado ou não pelo Conselho Federal de Psicologia? Você pode entrar no site do SATEPS, que ele tem uma lista completa
dos instrumentos que foram aprovados ou não. O site é meio confuso, mas dentro do Ser Neuropsi, a gente também tem um videozinho explicando como você descobrir se o instrumento ele é aprovado ou não pelo SATEPSE. Tá? É bem tranquilo o videozinho lá, você consegue acessar e tudo. E todas as nossas aulas, né, que a gente tem todos os nossos cursos que nós temos vários cursos de testes, de aplicação, correção e interpretação. Sempre tem a informação se ele está aprovado pelo SATEPSE ou não, tá? Assim, vai estar, tá? Porque na plataforma tem instrumentos ali aprovados pelo SATEPSE, são testes psicológicos que estão aprovados, tá? Ok, mas além disso, além desses testes que são psicológicos, né, favoráveis para a gente poder estar utilizando, aprovados pelo SATEPSE, o que mais que eu posso utilizar? Eu também posso utilizar entrevistas psicológicas e de anamnese. Porque a entrevista de anamnese, ela é uma metodologia importante. Nós falamos disso, é um procedimento essencial para avaliação neuropsicológica. Então eu posso também utilizar. Nós temos modelos dessas entrevistas lá no Ser Neuropsi. E por último, a gente pode utilizar protocolos ou registros de observação. Observar o paciente e utilizar algum protocolo ali de observação daquele comportamento. Isso também é fonte fundamental. Além das fontes fundamentais, eu posso utilizar fontes complementares na avaliação neuropsicológica. Por exemplo, eu posso utilizar técnicas e instrumentos que não são psicológicos. Eu citei um agora há pouco, que é o TDE. O TDE-2 é o teste de desempenho escolar. Ele não é um instrumento psicológico, tá? Ele não é restrito a psicólogos, mas a gente pode usar, tá? Porque mesmo que o instrumento não seja restrito a psicólogo, se ele tiver um respaldo científico, né? Se tiver na literatura alguém falando, algum autor falando que aquele instrumento é importante, por exemplo, o TDE, importante para avaliar desempenho escolar, eu posso estar utilizando ele. Então ele entra aqui como uma técnica, como instrumento não psicológico, tá? E por último, como fonte complementar, eu posso utilizar documentos técnicos. Sara, como assim documentos técnicos? Às vezes eu pego um relatório escolar, né? A escola fez um relatório escolar para mim, e aí eu posso estar utilizando desse relatório, desse documento técnico ali, e para colocar no laudo. Tem um lugar certo para colocar, a gente põe dentro de exames complementares, tá? Mas a gente pode estar colocando esse processo ali dentro do laudo, tá? Olha só, eu acho assim, você saber qual ferramenta que você pode trabalhar, qual teste, né, qual escala que você pode ali colocar dentro do seu laudo é super importante, tá? Então, porque às vezes você está utilizando um instrumento achando que está tudo bem, que está tudo certo e não está. Então, assim, você precisa ficar atento a isso. Escolha de instrumentos é algo básico, tá? Tem resolução para isso. Eu sei que não é uma das melhores. Tem o SATEPSE, eu sei que não é um dos melhores, mas mesmo assim tem que ficar atento a todo esse processo, tá? Você estando dentro do Ser Neuropsi, tenho certeza absoluta que você não vai errar na escolha desses instrumentos, porque a gente tem toda uma estrutura para que você não erre, para que você aprenda de verdade o que é fonte complementar e o que é fonte complementar e o que é fonte complementar e o que é fonte fundamental, e para que você possa realmente utilizar ali dentro do seu laudo de forma correta, tá? Quinta e última orientação sobre a avaliação neuropsicológica e a produção de laudos, tá? Essa quinta e última orientação, eu acho que ela é tão básica, mas eu queria colocar aqui porque é importante. Quando você estiver estruturando a sua avaliação neuropsicológica, a escolha dos instrumentos neuropsicológicos, ela é importante, mas também a ordem que você vai aplicar esses instrumentos também é importantíssimo. Então, a gente precisa entender, por exemplo, que se eu tenho, sei lá, 3 testes de atenção para aplicar na pessoa, imagina que é um jovem adulto, aí eu separei para aplicar o TEACO2, o TEAD2 e o TEALT2. A gente tem a aula deles na plataforma. Ok, são 3 testes. Tudo bem que o TEAD e o TEALT tem o mesmo manual, mas são 3 que vão avaliar a atenção concentrada, alternada e dividida. Eu posso aplicar os 3 na mesma sessão? Eu posso aplicar os 3 no final da sessão? Tipo, o paciente está super cansado, ele fez matrizes de Viena, um teste de raciocínio fluido pesado, e aí eu vou lá e jogo esses 3 testes de atenção no final da sessão? Não posso, gente. Tem uma lógica entre a ordem dos testes aplicada.
Então, além de você escolher os instrumentos, você também precisa escolher a ordem da aplicação desses instrumentos, tá? Então, cuidado com a ordem dos instrumentos dentro de uma mesma sessão. Esse cuidado com a ordem desses instrumentos dentro de uma mesma sessão tem 2 orientações básicas que eu quero fazer para você, até tem mais. Mas primeiro, toma cuidado com os testes de atenção. Teste de atenção tem que ser no início da sessão e um só por vez. Então, se você separou o TA de TEAUT, não, escolhe só um, tipo TEACO, e coloca no início da sessão. Aí na próxima sessão você faz o TEAUT. Entendeu a ideia? Tá? É só um exemplo que eu quero dizer para você, tá? Mas assim, sempre siga essa ideia de começar com os instrumentos, né, de atenção no início. Né? O TA de TEAUT, ele tem o mesmo manual, até que você pode fazer eles na mesma sessão, tá? Então, assim, tem uma orientação de qual você coloca primeiro, tá? Em relação ao outro. Mas você não vai fazer TA de TEAUT numa mesma sessão, porque aí não dá, são 3, né, ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que você não vai aplicar, tipo, D2R e BPA2 na mesma sessão. Não faz. Então, um teste de atenção por sessão no início da sessão, beleza? Ok. Segunda orientação, sobre a interferência de um teste no outro. É assim, alguns instrumentos você tem que dar um intervalo na aplicação do instrumento para depois você terminar a aplicação dele. Por exemplo, o RA-VLT. O RA-VLT é um teste auditivo verbal de Rey, é um teste de memória que a gente avalia através de uma curva de aprendizagem. A gente repete uma mesma lista várias vezes, tem uma série de questões ali. O fato é que em um determinado momento, entre a lista A6 e a lista A7, você precisa dar um intervalo para aquela pessoa. Tem que passar um tempo, entendeu? Entre a aplicação do A6 e o A7. Esse tempo, você tem que preencher ele com alguma coisa. Você não vai ficar lá parado conversando com o paciente, nem pode ficar conversando com o paciente. Você vai escolher algum instrumento. Mas eu tô falando para você tomar cuidado em qual instrumento que você vai escolher nesse intervalo. Você não vai escolher um outro teste de memória auditiva verbal, Deus me livre. Colocar uma lista de palavras ali no Neopsilin, ou você não vai escolher outro teste verbal, tipo um subteste de vocabulários, de semelhanças, ou o teste V47 ali dentro. Não, porque vai interferir naquela lista de palavras que ele precisa resgatar depois. E também, você não vai colocar um teste de atenção. Acabei de falar que teste de atenção no início da sessão e não no meio do negócio. Entende? Então, existe uma ordem correta para você fazer. Toma cuidado, porque isso vai interferir no seu resultado e também vai interferir no seu laudo na hora que você vai produzir, né? Porque se interferiu no resultado, o resultado final do laudo também vai dar problema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Bom, espero que você tenha gostado dessa mini aula com essas 5 orientações que são muito importantes na elaboração do laudo. Só que agora eu quero te apresentar o nosso projeto, o Ser Neuropsi, a sua escola de raciocínio clínico da neuropsicologia, com foco em te ensinar a elaborar laudos coerentes e precisos. Olhe só como funciona o Ser Neuropsi. Temos uma aula ao vivo toda semana, sempre às quartas-feiras, das 20 às 21h30. Você pode acompanhar a aula ao vivo e ter suas dúvidas sanadas naquele exato momento. Essas aulas são ministradas tanto por mim, Sara Cassimiro Marques, também como por outros professores. Toda a programação dessas aulas é enviada com antecedência no calendário mensal que fazemos. Todo mês, essas aulas são divididas em 4 temas principais: avaliação neuropsicológica de bebês, crianças e adolescentes, avaliação neuropsicológica de adulto e idoso, reabilitação neuropsicológica e supervisão pública. Sobre essas supervisões públicas, é o seguinte: são 3 supervisões públicas por mês, com data e horários já definidos no nosso calendário mensal, nas quais 3 alunos da plataforma são sorteados para poderem participar. Claro que todos os alunos podem assistir essas supervisões, por isso que a gente chama de supervisão pública. E também esses alunos podem aprender bastante com o caso de um colega. Mas não se preocupe, caso não seja possível você assistir essas aulas ao vivo, você pode acessar a gravação na aba Sedimente novamente o conhecimento, dentro da plataforma. Já já eu te mostro como funciona. Essa daqui é a nossa plataforma do Ser Neuropsi, como os alunos visualizam a plataforma, né? Então, quando você entrar no nosso curso, é importante que você clique aqui, ó, no Comece Aqui. Aqui tem um vídeo,
tá? Que é o vídeo de Seja Bem-vindo ao Ser Neuropsi, que eu fiz esse vídeo justamente mostrando como funciona a nossa plataforma. Você vai clicar aqui, ó, colocar o play e assistir. Só que, além disso, nós temos aqui também o nosso cronograma. Todos os meses a gente libera o cronograma de eventos que nós temos aqui dentro do Ser Neuropsi, fica aqui nessa abinha. As aulas ao vivo estão aqui, então qualquer aula que a gente for ministrar, muitas vezes sempre a gente tem essas aulas ao vivo de quarta-feira, como eu expliquei. Mas na verdade, assim, muitas vezes a gente faz algumas aulas extras, dia de terça, dia de quinta-feira, ou algum curso maior no final de semana, né? Então, para acessar, sempre você vai abrir aqui nessa abinha para assistir essa aula ao vivo. Caso você não consiga assistir essas aulas ao vivo de quarta-feira, que sempre acontecem toda quarta-feira, você consegue entrar aqui nessa aba, ó, Sedimente Novamente Conhecimento. Tá escrito, ó, acesse a gravação de nossas aulas semanais. Ó, vou clicar. Quando você abre aqui, tem duas maneiras de você conseguir, né, tá acessando essas aulas, né? Ou você pode vir aqui nessa aba Sedimente Novamente Conhecimento e acessar por ordem cronológica. Tá escrito, ó, aulas em ordem cronológica. Quer dizer o quê? Desde o início, desde a primeira aula que nós fizemos, que é essa aula 001, ó, relação entre atenção e velocidade de processamento, até a última aula ministrada. Olha só, tanto de aula. Não, e outra coisa, olha a variedade de conteúdos. Ó, tem aula de estimulação de memória em adulto e idoso, aula de dislexia, transtorno neurocognitivo, várias supervisões públicas, aula de auto-habilidade superdotação, aula de transtorno de espectro autista, TDAH, neuropsicologia da memória, área de materiais de reabilitação, como baralho do autismo. Então, assim, tem muita coisa aqui dentro. Tá? Atualmente, né, esse vídeo que eu tô fazendo aqui, ele tá sendo gravado em janeiro de 2024. Então, nós temos aqui, ó, até a aula 149 e programado para janeiro ainda tem até a 152. Então, a maneira de você assistir às aulas é aqui, ó, acessar nessa abinha, Sedimente Novamente Conhecimento, que você tem essas aulas aqui por ordem cronológica, tá? Mas às vezes, você pode falar assim, ai Sara, a gravação dessas aulas estão aqui, mas como é que eu vou fazer se eu tiver alguma dúvida? Vamos entrar em uma aqui, ó. Vou clicar aqui no DuPense, que é um programa de reabilitação da atenção e função executiva. Para você começar a aula, você vai clicar aqui no play, tá? Deixa eu só tirar o som aqui para não ficar ruim. Deixa eu passar aqui para vocês, ó. Você vai ver a versão loira da Sara de algum tempo atrás, tá? E aí dá para perceber que aí, ó, eu apareço no cantinho da tela e vai aparecendo aqui os slides, tá? Essa aqui é a nossa aula 019. Se você estiver assistindo a aula e por acaso você ficar com dúvida, você tem um espaço aqui, ó, que está escrito comentários. Você vem aqui, coloca a sua dúvida e coloca em publicar, tá? E aí o professor vai estar respondendo, o professor responsável por essa aula vai estar respondendo a sua dúvida. Então, assim, nada de você ficar com dúvidas nas aulas, porque tem um espaço logo abaixo de todas as aulas para que você possa fazer comentários aqui. Todas as aulas são dessa forma. As aulas também apresentam materiais complementares. Ó, essa aula aqui é do Wendel sobre funções executivas. Tá? Então, todas as aulas têm um material para que você possa baixar, estudar, alguns artigos, indicação de livros ali. Além disso, temos aulas para iniciantes na neuropsicologia, que são aulas curtinhas, gravadas para quem está começando na neuropsicologia e que tem dúvidas sobre a escolha de instrumentos para a realização da avaliação neuropsicológica. E também tem dúvidas de quais materiais de reabilitação pode estar utilizando. Deixa eu te mostrar. Então aqui, voltando à página inicial do Ser Neuropsi, ó, nós temos aqui ó, a abinha, ó, iniciando na neuropsicologia. Se eu clicar, vocês vão perceber que nós vamos ver aqui aulas do Sistema Funcional de Luria, aulas de entrevista de anamnese, tá vendo? Entrevista de anamnese infantil, adulto e idoso, crianças abaixo de 6 anos de idade. E aqui tem várias aulas falando dos instrumentos de avaliação neuropsicológica, né? Quais instrumentos que você pode utilizar durante o processo de avaliação neuropsicológica. Aulas muito importantes. Tem também aula sobre devolutiva do laudo de avaliação neuropsicológica. Tem 2 aulas aqui que são importantíssimas, né? Que são aulas de roleplay, que essas aqui embaixo. Essas aulas de roleplay, elas são aulas nas quais eu fiz uma simulação de como fazer a devolutiva de laudo psicológico de avaliação neuropsicológica. Ó, estrelinha para isso aqui, você, assim que entrar na plataforma, você precisa assistir.
E mais. Temos as nossas lives que são feitas no Instagram ou no canal do YouTube, que ficam salvas na aba de lives. Assim você pode assistir no seu tempo, quantas vezes que você quiser. A abinha das lives fica aqui, ó. Lives. Tem até o íconezinho do celular para você lembrar. Você clica aqui dentro e aqui tem todas as lives que nós realizamos no nosso canal do YouTube ou no Instagram, que tem informações importantes aí sobre a neuropsicologia. Ó, gente, é muita coisa, muita coisa. Temos também um plantão de dúvidas por mês, dia de domingo, das 9 às 11 horas da manhã. Como é que funciona o plantão de dúvidas, né? Então você vai entrar na plataforma, no espaço específico para o plantão de dúvidas, já eu te mostro isso. E ali, o que é um momento que a gente usa a mais, né, para sanar as dúvidas dos alunos, para discutir algumas questões importantes da vida do neuropsicólogo. Então, além de todas as aulas no site, na plataforma da Encantato, ter o espaço para que você faça perguntas e comentários, você tem um dia a mais, uma vez por mês, para conversar, para discutir algum caso, discutir algum aspecto importante. É muito legal, os alunos que participam do plantão de dúvidas, às vezes eles nem vão porque eles têm uma dúvida específica, mas eles querem escutar ali um pouquinho da dúvida do colega, né? E as discussões de casos que a gente fica em relação a isso. Ó, estrelinha para o plantão de dúvidas. Ó, o plantão de dúvidas, ele fica aqui nessa parte inicial também, tá? Então, sempre todos os meses, você vai olhar no cronograma quando que vai acontecer esse plantão de dúvidas, vai clicar aqui e aí vai participar conosco desse momento para a gente poder sanar as dúvidas. Temos também os grupos de estudo, com encontros mensais. Atualmente temos o grupo de estudo sobre desenvolvimento infantil, que é coordenado por mim, e temos também o grupo de estudo sobre as funções neuropsicológicas, coordenadas pelo professor Wendel Noronha Amorim. Esses grupos de estudo funcionam dias de quinta-feira, uma vez por mês. Sempre tem um material prévio na plataforma para que você estude, né? Para que você venha preparado para esse encontro do grupo de estudos e a gente discute aspectos importantes, tanto do desenvolvimento infantil como das funções neuropsicológicas. O grupo de estudo fica também aqui nessa parte inicial, ó. Tem um grupo de estudo sobre as funções neuropsicológicas e nós temos também um grupo de estudo sobre desenvolvimento infantil. Vou clicar aqui, ó, nesse que eu coordeno, e aqui tem, ó, uma série de encontros que já aconteceram com temas diversos, né, sono infância, os marcos do desenvolvimento infantil, uso de telas na primeira infância, transtorno positivo desafiante, e atualmente a gente está estudando sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Que incrível, não é? Mas não para por aí. Você terá acesso a todos os cursos de testes da Encantato. Isso mesmo, aplicação, correção e interpretação dos testes. Olha só como funcionam esses cursos. Depois dessa parte inicial aqui da plataforma, né, você consegue ver essas aulas divididas por temas, né? Como eu disse, você consegue acessar as nossas aulas aqui, né, todas as gravações no Sedimente Novamente Conhecimento, mas se você quiser olhar essas aulas divididas por tema, tem algumas aulas aqui, ó, sobre dúvidas importantes do laudo neuropsicológico, por exemplo, como saber se eu posso usar um teste na avaliação neuropsicológica. Aqui eu falo dessa resolução que eu havia citado, né, que fala sobre quais fontes fundamentais e complementares você pode utilizar na avaliação neuropsicológica, os documentos psicológicos, todos eles aqui, como fazer um atestado, um parecer, um relatório. Nós temos modelo de laudo, modelo de relatório, como se tornar especialista em neuropsicologia e uma aula com uma advogada, que é a professora Carol, sobre elaboração de contrato de prestação de serviço. Inclusive tem 2 modelos de contrato de prestação de serviço aqui. As aulas divididas por temas estão aqui, né, para poder facilitar a busca do aluno, né, pelos temas. Nós dividimos aqui, ó, então, altas habilidades, superdotação, atenção, função executiva, avaliação neuropsicológica em caso de TDAH, transtorno do espectro autista, o brincar, diagnósticos que não estão no DSM-5-TR nem na CID, como o Slugget Cognitive Tempo, a gente tem aula aqui. Legislação na psicologia, inteligência, memória, transtorno depressivo, transtorno bipolar do humor, psicometria, psicofármaco. Nossa, gente, tem muita coisa. Passado essas aulas aqui sim, temos as aulas dos cursos de teste. Todos esses cursos que estão aqui na plataforma são cursos de aplicação, correção e interpretação desses instrumentos. Então, temos atualmente a bateria fatorial de personalidade, a BAIRI, bateria luriana de pré-escolares, a bateria online de inteligência emocional, a BDFS,
Torre de Londres, Columbia, D2, Denver, TDAH, EPQJ, EPF-TDAH, FDT, figuras complexas de Rey, uma escala que eu traduzi, ela não tem a versão ainda em português, que é a escala GPF de qualidade de brincadeira para crianças, o IDAD, MTL, neopsia infantil, pirâmides coloridas, perfil sensorial, pronúmero, proteia, som R, bateria luriana, RABLT, provas operatórias piagetianas, TAVS 4. Nossa, tem muita coisa aqui. Ó, cansei só de falar o tanto de curso de teste. Sabe o que é legal? Se durante esse período de acesso de 1 ano da plataforma, a gente lançar um outro curso de teste, né, aplicação, correção e interpretação, ele vai direto para a plataforma. Então, a plataforma é uma plataforma de ensino constante. E a gente costuma sempre, quando lança um instrumento novo, tentar o mais rápido possível fazer aula sobre ele. Porque daí você pode assistir a aula e decidir se você quer ou não adquirir aquele determinado instrumento. E além disso, nós temos cursos de materiais de reabilitação. Isso mesmo. Depois dessas aulas aqui de correção, aplicação e interpretação dos instrumentos, nós temos a parte de reabilitação, que temos várias aulas de reabilitação para todas as faixas etárias, também tem todo o curso introdutório de reabilitação cognitiva infantil inteiro tá aqui dentro. Temos todas as lives de dicas da Encantato, mostrando vários recursos de reabilitação e também vários cursos desses materiais de reabilitação, como Baralho do Autismo, INELI, Heróis da Mente, Pediatrition, Repense, Pense, Turma da Lúria, enfim, muita coisa. E olha só que legal, que bônus que a gente tem aqui na plataforma. Nós temos aqui várias aulas, são 30 aulas, na qual o professor Jales Marçal explica como utilizar o xadrez como uma ferramenta de reabilitação e estimulação neuropsicológica. Muito legal essas aulas, porque o xadrez, você não precisa adquirir nada, né? Não é igual instrumentos assim, né, de reabilitação como o Pense, o Repense, o INELI, que você tem que ir lá e adquirir o instrumento. No caso do xadrez, você consegue ou comprar o xadrez, ou pegar aquele da casa mesmo, provavelmente você tem um tabuleiro de xadrez, ou usar o xadrez online como uma ferramenta de reabilitação. Então, assim, bem bacana essas aulas. São 30 aulas aqui desse uso do xadrez online. Poxa, comigo te mostrando tudo isso, você deve estar pensando, muita coisa para um curso de acesso de 1 ano. Sim, a matrícula no Ser Neuropsi te dá acesso a 1 ano do curso. Bom, eu preciso te dizer que o Ser Neuropsi, ele não é um curso qualquer, com início, meio e fim. O Ser Neuropsi é uma plataforma de ensino continuada. Isso significa que o meu objetivo não é que você assista todas as aulas que estão ali dentro, do início ao fim. Porque, sinceramente, nós temos mais de 1.200 horas de aulas na plataforma. E toda semana essa carga horária aumenta, já que toda semana tem aula nova. Eu quero, na verdade, é que você assista os conteúdos da plataforma que você precisa assistir naquele momento. Por exemplo, se você está atendendo um caso de um jovem adulto com suspeita de transtorno do espectro autista, você consegue rapidamente buscar essas aulas na plataforma e assistir. Deixa eu te mostrar. Então, no canto aqui superior à direita tem uma lupinha. Quando você quiser procurar sobre um determinado assunto, você vem aqui e digita. Então, por exemplo, tudo que tiver transtorno do espectro autista, com essa sigla vai aparecer. Eu vou clicar e aí vai aparecer, tá vendo? Tem supervisão pública sobre isso, tem várias aulas, né, envolvidas sobre transtorno do espectro autista, né? E aí, como são muitas abas, tá mostrando, tem 50 citações, tem 4 cursos só sobre isso, né? Tem 5 módulos de curso e tem um total de 41 aulas falando sobre transtorno do espectro autista. Aí você vai rodando aqui na aba para você identificar qual aquela aula aqui que você deseja estar assistindo, tá? É claro que você também pode vir aqui à página inicial, procurar aqui dentro, de aulas por tema. No caso, tem uma aba inteira, avaliação neuropsicológica em caso de transtorno do espectro autista. Você clica e aí você consegue selecionar quais aulas que você quer assistir. Mas vamos supor que você precisa estudar um teste específico para aplicar e depois corrigir e interpretar. Você pode vir aqui na plataforma, na parte dos testes,
e buscar aquele instrumento específico. Vamos supor que eu queira estudar, o que eu vou querer estudar? O VISC-4. Tá lá no final, tá por ordem, tá? Alfabética aqui, VISC-4. Vou clicar. Aí eu vou ver, ó, tem parte de materiais complementares para poder baixar, tem toda a parte de aplicação do VISC-4 e toda a parte de correção e interpretação do VISC-4, ok? E ó, são 18 horas e 48 minutos só sobre o curso. É o suficiente para você entender aplicação, correção e interpretação. E se ficar com dúvidas, só colocar o comentário ali, deixar a sua pergunta ali na plataforma, que vai ser um prazer estar te respondendo. Pense assim, o ser neuropsi é como um rodízio de pizzas. Sei lá, quando você vai num rodízio, você não come todas as pizzas do restaurante. Você só come aquilo para te saciar. Aqui da mesma forma. E pense, se você fosse adquirir todos esses cursos de maneira avulsa, ou seja, um por um, o investimento seria mais ou menos em torno de, sei lá, uns R$8.000. Mas você não vai pagar por tudo isso, porque a assinatura anual do Ser Neuropsi não é nem metade desse valor. Além de todas essas excelentes aulas do Ser Neuropsi, né, que você tem ali, você ainda tem acesso a cursos de teste, você ainda tem acesso a material de reabilitação, e se você ficar com alguma dúvida na correção ou na interpretação de um teste, rapidamente você consegue ir lá, acessar a aula e resolver esse problema. E mais, a gente está sempre atualizando os cursos, sempre inserindo mais cursos dentro da plataforma. O Ser Neuropsi, ele é um curso com acesso de 1 ano e ele custa R$ 2.397 à vista, ou até 12 vezes de R$ 239,23 no cartão, sendo que você pode usar mais de um cartão, colocar uma entrada no Pix e parcelar o restante, enfim, tem várias maneiras. Ah, Sara, mas eu não vou ter tempo de estudar isso tudo que tem no Ser Neuropsi. Vem cá, você em 1 ano não vai ter tempo de estudar nada de neuropsicologia? Quer dizer que você está me falando que você não está programando de estudar para a profissão que você escolheu nos próximos 12 meses? Bom, se realmente é isso, tudo bem. Sou eu que não quero que você faça a matrícula no Ser Neuropsi. Se for isso mesmo, você não é o neuropsicólogo que queremos na plataforma. Isso porque você ainda não entendeu que a excelência vem com a disciplina, que para conseguir algo precisamos nos esforçar e que o estudo é para o resto da vida. Ainda mais uma área tão prática como a neuropsicologia. Eu costumo dizer que eu confio mais nas atitudes das pessoas do que naquilo que elas falam. Porque falar da boca para fora, que quer, sei lá, ser um excelente profissional, que quer fazer ótimas avaliações, que quer ser reconhecido, ganhar dinheiro e tal, não sei o quê. Tá, gente, todo mundo fala, tá? Falar é fácil. Quem não quer isso, né? Quem não quer ganhar dinheiro, ser reconhecido? Agora, fazer algo para conseguir são poucas pessoas que fazem. Nada vem de graça na vida, né? A gente precisa lutar por isso. Você sabia que somente 3% dos neuropsicólogos se sentem seguros com o laudo que estão fazendo? Então, você quer fazer parte desses 3% que se sentem seguros com o laudo ou dos 97% perdidos aí na profissão? Você lembra do nosso aluno, o Alan? Você lembra do que ele disse? Vou ler com você. Olha só, eu vou ler toda a descrição do que ele disse, porque eu acho que é mais interessante. Tem coisas interessantes aqui. Ele fala assim, quando conheci o Ser Neuropsi, comprei o pacote porque queria entender o VISC-4. Embora nem tivesse o teste. Risos. Gostei tanto de como você ensinava que fechei os olhos e comprei o VISC dividido em 12 vezes. Eu só tinha algumas escalas na época, né? Nenhum teste mais consistente. Com a aula de avaliação neuro, sem testes, eu aprendi tanto, que é uma aula dentro do Ser Neuropsi, e fui trabalhando em 4 clínicas diferentes, pagando de 30% a 40% do que eu recebia, com preço de avaliação bem abaixo do mercado, que para minha cidade ainda assim era alto. Eu abracei a plataforma e vocês começaram a fazer parte da minha vida profissional, de forma muito presente, todos os dias. Lembro que, no início, às vezes, para construir um parágrafo sobre funções executivas, por exemplo, eu assisti uma aula inteira, ou várias, do Ser Neuropsi, para depois elaborar o raciocínio clínico. Eu mudei de carreira.
após 20 anos sendo professor de português em tempo integral, eu aprendi e continuo aprendendo. Foi dando certo, cresci muito como neuropsicólogo, a ponto de profissionais da capital me indicarem para fazer avaliação neuropsicológica. O resultado? Essa foi minha primeira semana no meu próprio consultório, sem ficar refém das porcentagens nas clínicas e sem tanto cansaço carregando o teste de um lugar para o outro. O meu faturamento chegou a números que eu nunca pensei chegar, trazendo-me muito mais segurança financeira, inclusive me possibilitando construir a casa que eu sempre sonhei. Minha bateria de testes é muito maior e eu sei usá-los e interpretá-los, coisa que eu não aprendi na especialização. A casa ainda está em construção e talvez ainda demore um pouco. O consultório é um espaço alugado. Mas não demorará para que a casa que moro hoje e que é a herança da minha mãe se transforme em uma clínica maior, assim que meu novo lar seja concluído. Aí ele vem agradecendo, né? Ele fala obrigado por tudo e pelo tanto que eu ainda aprenderei com ser neuropsi. Um dos dias mais felizes desse ano foi renovar a assinatura, porque também foi no dia em que recebi as chaves do meu consultório, significativo, né? Olha que legal aqui, tem umas coisas interessantes aqui que o Alan falou para nós. Primeira coisa, ele era professor particular de português em tempo integral, professor de português em tempo integral. Então, às vezes você fica pensando que você não tem tempo porque você trabalha muito. Eu concordo, você deve trabalhar muito, certo? Mas olha só, seu colega também não. Trabalhando muito, e ele arrumou um tempo, que era o quê? À noite, ficar até de madrugada, final de semana estudando. Às vezes você pensa assim, poxa, eu não tenho nenhum teste, né? Não comprei nenhum teste, por que eu vou fazer assinatura? O Alan também não tinha nenhum teste, uma escala ou outra, aquelas não padronizadas que ele tinha. Então ele veio primeiro, assistiu a aula, inclusive ele aprendeu a comprar os instrumentos sem ter que precisar comprar todo o kit, porque eu ensino isso nas aulas. Tá? O que necessariamente você precisa comprar e aquilo que você não precisa. Então você economiza quando você vai adquirir a sua avaliação neuropsicológica, a sua bateria básica de avaliação neuropsicológica. E o Alan não teve medo, né? Ele foi lá estudando, se esforçando, né? Enfim, se dedicando até conseguir, olha só que legal, ter o próprio consultório, recebendo pacientes no particular, tá em paralelo a isso, realizando os sonhos dele, né, de construir a própria casa dele, né, ter um retorno financeiro em relação a isso. E ele fala claramente aqui pra gente que ele aprendeu coisas que nem na especialização ele aprendeu. Porque é isso, o meu objetivo quando eu criei o Ser Neuropsi era justamente para preencher essa lacuna das especializações, que trazem teorias que sim, é importante, mas fica muito na teoria, não te ensina a prática, não te ensina a aplicação, correção e interpretação dos instrumentos. O Alan deu um voto de confiança pra gente, né? Ele entrou na plataforma, foi com tudo, um menino muito dedicado, merece muito tudo que está acontecendo com ele. Claro que não só foi ele entrar na plataforma, ele entrou e estudou, se dedicou, acreditou, foi pra cima e aí, enfim, deu resultado. E aqui, você acabou de ver a história do Alan, o ex-professor de português, que agora é um neuropsicólogo, que as pessoas indicam avaliação neuropsicológica para ele. Que história inspiradora, né? Pode ser a sua daqui a um tempo. E olha só, você como Alan, você precisa ter pressa e paciência. Isso mesmo que você escutou. Parece incoerente, né? Pressa e paciência. Mas você precisa ter pressa para todos os dias estudar, melhorar seus atendimentos, querer mais, você tem que ter pressa de crescer. Mas você tem que também ter paciência para entender que demora um certo tempo para ter o fruto daquela ação. Ou seja, não vai ser da noite para o dia, tá? Mas eu te garanto que vai ser mais rápido do que aqueles 3 anos que eu demorei sem orientação nenhuma para ter sucesso aí dentro da clínica. E preste atenção no que eu vou te falar agora. O que te afasta de você ter sucesso e reconhecimento profissional? O que te afasta de dar a possibilidade de ter uma vida ali que você sonhou, de ter a casa que você deseja, o carro que você quer, as viagens que você deseja por aí, né, de ter realização pessoal que você tanto deseja? O que te afasta disso? O que te afasta disso tudo é medo. Aqui está você e aqui está o que você deseja.
E aqui no meio tem o medo. Se você bate no medo, você nunca chegará onde você deseja. Ah, Sara, mas eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de perder dinheiro. Muito bem, o quanto de dinheiro você já não perdeu com cursos que não te ensinaram nada para utilizar na prática? E uma pergunta melhor, né? O quanto de dinheiro você pode perder com ser neuropsi? Essa é mais fácil. O curso custa R$ 2.397 à vista e você pode parcelar até em várias vezes, então você pode perder R$ 2.397, não é isso? Eu vou te ensinar a fazer avaliações neuropsicológicas que custam no mínimo R$ 4.000 e eu vou te ensinar a precificar, inclusive. Com uma avaliação de R$ 4.000, você paga o curso todo. Em um ano, olha só a sua possibilidade de ganho, pagando apenas R$ 2.397 ou R$ 239,23 no parcelado. Mas para ir para um restaurante caro, às vezes, toda semana, você não tem medo, né? Para comprar um iPhone caro também, você não tem medo, né? Mas para investir na sua profissão, você vai ter medo? Então, se você quiser mudar o curso da sua vida profissional e pessoal, clica aqui embaixo e faça a sua matrícula agora no Ser Neuropsi. Ah, você tem uma garantia. Caso você entre agora e a plataforma não seja tudo isso que eu te falei aqui, você tem até 7 dias após a sua matrícula para pedir reembolso. Quem garante o reembolso do seu investimento dentro desse prazo de 7 dias de garantia é o próprio sistema de pagamento nosso, né, a Hotmart. Existe uma página, que é o serneuropsi.com.br/cancelamento, onde basta você preencher o número do seu pedido e o seu e-mail, que automaticamente você solicita esse cancelamento. Mas você pode conversar direto pela plataforma, portanto, ali da Hotmart. Então, se você quiser aprender a fazer laudos coerentes e precisos, clica aqui embaixo e se inscreva no Ser Neuropsi. E aí, o que você vai fazer? Se não você, quem? Se não agora, quando? Daqui a um ano, você vai se arrepender de não ter entrado agora. Te vejo nas aulas. Beijo!